Olá, tudo bem? Como é que você está? Espero que você esteja bem. Gostaria de compartilhar com você um trecho do Sermão da Montanha. Na verdade, os versos 1 e 2 do capítulo 5 de Mateus. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Jesus Cristo, nosso Senhor, tinha iniciado o seu ministério, como vemos no capítulo 4 de Mateus. E o seu ministério ele era marcado por milagres, por maravilhas, por sinais e prodígios que somente o Filho de Deus era capaz de fazer. Expulsava demônios, curava os enfermos, todos aqueles que vinham até ele os curava. O capítulo 4 de Mateus mostra que Jesus também chama 12 homens comuns para segui-lo, os quais viveriam com ele por 3 anos e meio, aproximadamente, de forma integral. Mas o texto que eu quero compartilhar, esse texto de Mateus 5, 1 e 2, ele nos mostra algo muito importante. Na verdade, 3 coisas muito importantes. A primeira delas é o destaque que Mateus dá a respeito de Jesus. Esses versos, o verso 1 e 2, eles servem como um pano de fundo, como uma pintura para aquilo que Jesus vai realmente dizer a partir do versículo 3 até o final do capítulo 7. Os versos 1 e 2, nós não temos alguma palavra de Jesus, nós não temos o que Jesus falou, mas nós temos um pano de fundo, um contexto. Então nós vemos aqui que Jesus, o mestre, o rabi, ele possui autoridade para ensinar. Mateus ele destaca que Jesus se sentou diante da multidão e dos discípulos. Todas as versões vão trazer isso. Isso é algo que está presente no texto. Mas para nós, talvez, Jesus sentar-se não faz muito sentido. Nós estamos, Para nós é normal, quando vamos conversar, quando vamos ouvir uma palestra, inclusive o palestrante ou o pregador, ele não se assenta, ele fica de pé. Mas Jesus sentou-se. Para aquela realidade, quando alguém se sentava, entendia que aquela pessoa iria ensinar. Aquela pessoa, além de ensinar, ela tinha autoridade para ensinar. Então, Jesus Cristo, ele é alguém que tinha autoridade, alguém que tem autoridade para ensinar. E ele se assenta diante dos discípulos, diante da multidão. Nós vemos também nesse texto algo muito importante, que é a vontade dos discípulos de aprender com Jesus. Porque eles estão diante de Jesus, eles se reuniram diante de Jesus a fim de ouvir as palavras de Jesus. E por fim, o texto nos diz que o mestre começou a ensiná-los. E do versículo 3 do capítulo 5, versículo 3 até o final do capítulo 7, nós vemos Jesus ensinando o evangelho do reino de Deus. Trazendo para a nossa vida, o que isso significa para mim, Fernando? O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com o óculos de Jesus. Ele é o mestre. Ele é aquele que interpreta a Bíblia corretamente. E é o que veremos ao longo do capítulo 5, 6 e 7. Ele possui autoridade para ensinar. Devemos procurar aprender sobre Deus por meio de Jesus.
por meio da Bíblia, por meio da palavra de Deus. Em segundo lugar, somos discípulos de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Você é alguém que deseja seguir Jesus? É necessário você se sentar também diante de Jesus, diante da palavra de Deus. Jesus é a palavra, é o Verbo encarnado. É necessário estar disposto a aprender também. É necessário você estar disposto a gastar tempo e dinheiro, muitas vezes, para conhecer Jesus Cristo, para conhecer Deus, o que é possível através da Escritura, através do estudo da Escritura. Uma vez que você estiver diante de Deus, diante da palavra dele, diante do Verbo, e você se colocar, se abrir para aprender, o Mestre vai te ensinar. Seremos guiados por Deus, através do seu Espírito, na compreensão do seu Evangelho. O Evangelho que não tem nada a ver com bênçãos, embora Deus nos abençoe. O Evangelho que não tem a ver com riquezas, embora Deus pode sim prover os recursos necessários para nós, mas um Evangelho que fala do seu Filho e que revela o poder de Deus, poder que pode salvar aquele que crê, seja você judeu ou brasileiro. Que Deus nos abençoe. Tenha um ótimo dia. Até logo.